Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor. Estamos aqui entrando na Tua presença, Senhor, e consagramos esse ambiente ao Senhor. Neste momento, Senhor, queremos, Pai, que o Senhor tome o primeiro lugar, Senhor, desta live, deste culto, Senhor, de oração. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações de uma forma poderosa. Que o Senhor venha preparar o ambiente e que haja manifestações, Senhor, de dons, maravilhas no meio do Teu povo. Que o Senhor venha confirmar através de testemunhos, sinais do Teu povo. E que o Senhor opere aquilo que, aleluia, é da Tua vontade no nosso meio. Entregamos e consagramos esse ambiente ao Senhor, para a glória do Teu nome. Ainda estou um pouquinho rouca, mas até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem estado conosco. Amém? E se eu chorar, é porque eu sempre choro, né? Sou chorona mesmo, mas não tem como a gente ver Deus operando e não se emocionar. E eu quero começar logo essa live contando algo, uma experiência muito forte que aconteceu comigo sábado. Eu vou lhe entregar tudo que Deus mandar eu lhe entregar. E eu creio que Deus vai falar com você de uma forma poderosa. Desde já eu quero que você fique em espírito de adoração e de intercessão. E esses dias que para trás, que aconteceu, né, a nossa conferência, tudo, Deus assim derramou uma unção muito grande. Eu nunca, na minha vida, tinha sentido. Durante 24 anos, se eu não me engano, eu não sou muito boa, minha memória não é boa de números, de data e de meses. Então, acredito 24 anos que eu sirvo ao Senhor. E tudo que o Senhor fala, faz, mostra, eu me emociono, porque eu nunca irei me acostumar com o que Deus, Ele faz. Nunca. Eu acredito que quando a pessoa se acostuma, ela está no automático. E eu sempre peço a Deus para nunca me acostumar. E eu sou tão surpreendida quanto vocês que recebem aí do outro lado. E o Senhor derramou assim de uma unção e eu vinha sentindo aquela unção, sentindo uns tremores, como se fosse um choque no meu corpo. O meu corpo começava a ficar como se estivesse eletrecutando, uma coisa assim. E uma graça muito grande. E se eu falasse assim o nome do Senhor Jesus, era como se algo me enchesse e transbordava. E eu recebi algo profético. A Lana, ela me deu essa pulseira. E eu vinha pedindo ao Senhor há muito tempo um dom específico. Deus já me usou, mas eu queria que esse dom fosse manifestado. E Deus já tinha falado que tinha me dado e tal. E quando ela trouxe essa pulseira que ela disse, é uma pulseira profética. Essas pedrinhas são verdes. Se você for olhar as pedrinhas verdes, o que significa? Significa cura. E hoje o Deus está te entregando o dom da cura. E o Senhor há muito tempo, Ele tinha me dito que eu tinha, só que eu nunca tinha visto esse dom se manifestar. Se manifestar assim, de acontecer na hora. Você está entendendo? Eu já orei pro bebê que estava doente, foi curado. Já orei pro gente que estava com dor de cabeça, pessoas que estavam com câncer, foi curado assim, através das orações, das campanhas e tudo. Mas na hora, eu nunca tinha visto isso. E eu pedi para Deus manifestar esse dom na minha vida. Aí sábado eu fui para uma conferência, foi uma guerra muito grande para mim chegar nessa conferência. E assim, eu só piso aonde Deus manda. Eu não vou em todo canto.
Por quê? Porque a forma que Deus me usa nem todo mundo gosta, nem todo mundo aceita. Então, quando Deus me autoriza, aí eu vou. Porque a pessoa vai sabendo que Deus vai me usar da forma que Ele quiser. Que eu não mando em mim, mas que é a presença, é o Espírito do Senhor que age. Então foi uma guerra muito grande, a irmã muito feliz e tal. E o Senhor disse assim, eu vou falar com minha filha. Você precisa entregar um recado para ela. Aí eu disse, Senhor, eu tô tão fraca. De força mesmo, física. Porque eu já venho de uma guerra muito grande. Aí o Senhor disse assim, vai lá e profetiza para ela. E eu comecei a falar o que o Senhor estava me mandando no ouvido dela. Só que eu não sabia de nada. E entreguei e me ajoelhei. Quando eu terminei de entregar o que Deus havia mandado, ela pega o microfone e ela diz assim, eu tive um câncer no meu ouvido. E eu perdi a audição. E já tem muito tempo. Mas quando a pastora veio profetizar no meu ouvido, eu ouvi tudo que o Senhor estava falando, eu escutei. E ali foi uma resposta para mim da manifestação do poder de Deus. Foram 2 confirmações. A confirmação do dom que Deus tinha me entregado e a confirmação que quem fala não sou eu, mas é o Senhor que usa como Ele quer a minha boca. E por várias vezes eu questionei a maneira, a forma de Deus usar, porque eu também sou ser humano, igual vocês. Só que eu não tenho dúvidas de que é Deus, porque o Senhor me faz ver. Eu tenho muitas visões e Deus me dá em cima das visões o que Ele quer falar. Então eu fiquei ali muito emocionada. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu me ajoelhava. Eu não sabia se eu glorificava a Deus. Porque eu nem sabia de nada. Eu só fiz o que Deus mandou. E assim, honra e glórias para o Senhor. Não é aqui para aparecer, Deus me livre, não gosto disso, nem gosto de contar testemunho do que Deus faz por conta disso, porque eu quero é que Deus faça mesmo e testifique aquilo que Ele faz. E o nome do Senhor é que é glorificado. Mas foi uma experiência assim tão grande que eu nunca tinha vivido, sabe? Eu nunca tinha visto, sabe? Então assim, foi algo que me impactou. O Senhor, Ele fala de diversas formas comigo. E sempre o Senhor surpreende para provar que não é o meu querer, que não é a minha vontade, que não sou eu. Às vezes, irmãs, a gente é tão massacrada, a gente é tão exprimida, que Deus sabe como a gente se encontra. Então, ali foi uma forma de Deus dizer, continua, prossiga, vai, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou no barco, eu estou na situação, eu estou movendo as águas, eu estou fazendo, eu sou o Senhor que estou à frente, não tenha medo, não te espante, não te assombres, porque eu estou adiante de você, preparando o caminho, aleluia, para que você, aleluia, passe. E a Cristiana Medeiros e a Priscila, elas são testemunha do que aconteceu, aleluia, sábado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus é um Deus grande, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de milagre, aleluia, glória a Deus. E Deus fala comigo de diversas formas, né? Como eu disse, em pequenas situações, nós temos que estar só voltado com
a nossa atenção para aquilo que Deus está nos entregando. Como assim? Terminou o culto ontem e a gente foi levar o pastor que veio pregar a palavra para jantar. E quando a gente terminou ali de jantar, nós viemos para casa. A Sarah pegou um pedaço de pizza para dar um cachorrinho de rua. E ela disse, mãe, ele tá com fome e vai dar lá a pizza pro cachorro. Só que o que aconteceu? O cachorro ficou com medo e fugiu. Em vez de comer a pizza, ele saiu correndo desesperadamente. E a gente sabe que isso acontece quando um animalzinho é maltratado. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Às vezes nós perdemos a oportunidade pelo medo. Às vezes nós perdemos a oportunidade, aleluia, por conta de frustrações que nós já passamos no passado. Às vezes nós perdemos acesso por conta de coisas que nos machucou lá atrás. E o Senhor começou a ministrar isso, a situação com aquele cachorrinho, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Quantas pessoas estão perdendo acesso? Quantas pessoas estão perdendo de se sentar em mesas, de ocupar lugares por conta do que foi vivido lá atrás? E o reflexo daquele cachorrinho ali correndo com medo, que não deixou ele comer aquele pedacinho de pizza. Tem muitas pessoas que estão vivendo o reflexo daquele cachorrinho, que tem perdido grandes oportunidades por conta dos traumas, por conta das dores, por conta do medo. E o Senhor disse assim, tem muita gente, filha, dessa forma, perdendo a oportunidade, porque não superou o que já era para ter superado. E em Deus, você pode superar. Em Deus, você pode vencer. Eu sei que tem coisas que parece que foge do controle da nossa mão. Eu sei que tem coisas que parece que estão muito distantes de nós. Eu sei que tem coisas que parece que estão tão longe, que as nossas forças começam a ser minadas, porque nós começamos a olhar para as coisas, em vez de olhar para aquele que é dono de todas elas. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer, não olhe para aquilo que está distante dos teus olhos, mas olhe para aquele que fez a promessa. Porque aquele que fez a promessa vai fazer você vivê-la. Vai fazer acontecer na sua vida. Hoje eu estava aqui e o Senhor começou a ministrar sobre mim quando eu tinha medo de ler. Eu tinha um grande medo de me apresentar na escola. Eu disse, até hoje, se você colocar na minha mão um negócio para me apresentar, se não for uma palavra, algo de Deus, eu não sei falar. Eu não sei dizer, eu não sei desenvolver. Mas como é que tu entrega? Porque não é eu, é o Senhor. Se tirar a presença de Deus, não sobra nada. Nada. Se for para me fazer uma coisa que não seja relacionada a Deus, eu não sei fazer. Aleluia. Então, o Senhor falava sobre mim, sobre o medo de quando eu tinha de ler, de apresentar trabalho na escola. E o Senhor falou assim para mim, mas eu te dei capacidade e tudo está aqui. Se tu dizer que tu não tem, tu não tem. Se tu dizer que tu tem, tu tem. Porque com a tua boca tu amaldiçoa e com a tua boca tu amaldiçoa. Então você é capaz. Não ache que você
não é capaz, porque você é capaz, porque essa capacidade quem colocou em você foi Deus. Então tire este medo de dentro de você. Porque o Senhor precisa ocupar este lugar. E quando o Senhor ocupa o lugar do medo, cai por terra todas as barreiras de impedimento. Cai por terra todas as barreiras, aleluia, que vem para tentar atrapalhar eu e você de continuar. E hoje o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, eu quero que você continue. Eu quero que você prossiga. Eu quero que você vá em frente. E este medo não vai atrapalhar o que Deus tem com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este medo não vai, aleluia, atrapalhar a obra que Deus começou. Essa dúvida não vai tirar o foco da verdade que foi dita pelo Senhor. Porque o Senhor me mostra alguém com uma dúvida dentro do coração. E essa dúvida veio para tentar atrapalhar e tirar o foco da verdade que Deus te entregou. E o Senhor manda dizer para você, eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo e eu não mudo. Então o que você está vivendo está colaborando para o que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Para o que Deus vai fazer acontecer na tua história. Descanse o teu coração. Porque o Senhor te diz, eu te livro das investidas que o inimigo tenta contra ti. Eu te livro das investidas que o inimigo tenta lançar contra você. Você não vai ficar confundida. Tampouco envergonhada. Porque o Senhor te diz, eu não te chamei para ser cauda. Eu te chamei para ser cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso entregar uma visão que eu tive. Aleluia. Eu estava sentada na mesa quando eu tive uma visão. Como é que eu vou lhe explicar para que você possa entender o que Deus me mostrou? Não tem quando você vê alguém bem longe, aquela pessoa fica pequenininha? Só para você entender. Que ela está a muitos metros de distância de você? Pronto. Só para você entender. Eu tive uma visão que tinha uma pessoa muito longe. E eu via ela bem pequenininha, como se tivesse a muitos metros de distância. Aí eu via como se aquela pessoa ela viesse cavando. Cavando e se achegando. Só que eu via como se fosse... É como se fosse um terreno, só que cercado. Aquele terreno todo cercado por cerca. E essa pessoa cada vez mais se aproximando. Essa pessoa cada vez mais ganhando território. Cada vez mais se aproximando. Estava longe, de repente estava mais perto, cavando, para chegar. Só que quando eu via, eu não sentia paz. Eu disse, tem alguma coisa errada. Porque quando é alguém que está vindo, cavando, que é algo bom da parte de Deus, Deus nos dá paz no espírito. E tudo aquilo que não traz paz ao nosso espírito não provém de Deus. E daí eu via essa pessoa cavando e se chegando. Eu disse, o que é isso, Senhor?
O Senhor falou comigo, Deus, assim, o inimigo tem, aleluia, armado estratégia de aproximação, vindo de longe, cavando para ter acesso, preste atenção, que isso aqui é algo muito forte, cavando para ter acesso e querendo entrar dentro do arraial, porque eu via como se fosse um terreno cercado, e o Senhor falou, para querer entrar dentro do arraial e fazer baderna dentro do arraial. E eu via quando se aproximava até a cerca do terreno que estava cercado. E eu disse assim, Senhor, e vai entrar? Porque está muito perto agora. Aí o Senhor falou, levante oração. Diga que jejume. E diga que ore para mim dar o livramento. O rabaxeira. O arraial está cercado, a minha cerca. Mas é preciso posicionamento. É preciso atalaias. É preciso não baixar. Aleluia. As ferramentas que eu dei. Para que o inimigo ele não venha fazer a voaça dentro, aleluia, do meu arraial. Então, aleluia, preste atenção. O Senhor diz, fique em alerta. O Senhor diz assim, vigie mais. O Senhor diz assim, é necessário, aleluia, estar com as mãos levantadas igual Moisés. Enquanto Josué está na batalha, tá tu entendendo? Que iria sobre Arabás. Uns eu chamo para ir para a batalha. Outros eu chamo para intercessão. De Camanaga sobre Derras. Todos derremianto que me assebria na função que eu ordenei. Porque todos são importantes para mim. Quem está no campo de batalha é importante e quem está, aleluia, no monte orando é importante também. Porque no campo de batalha só se vence se tiver mãos levantadas no monte. Uns eu chamei para o campo de batalha. Outros eu chamei para estar orando por quem está no campo de batalha. E ambas as funções são importantes. Porque a vitória de quem vence no campo de batalha é dada por quem está com as mãos levantadas. E você não pode sair do canto, do lugar que eu lhe coloquei. Tens recebido retaliações. Tem recebido, aleluia, dados. Mas o Senhor diz, eu estou cuidando de você. E hoje eu te visito. Hoje eu te visito com armaduras, aleluia, novas. E mais potentes
patentes da minha parte, para vestígios do campo de batalha. Não dei que me dê a sépia passar pelas armaduras velhas. Por isso que eu coloco uma nova. Porque se ficasse com as armaduras velhas, aleluia, vestígios, requisitos, aleluia, pegaria. Mas com esta decalabaçu, nova que estou te dando, diz o Senhor. Aleluia. Não vai ter requisitos. O Senhor diz, tu nem sabe do que eu, aleluia, já livrei você. Se você soubesse do que foi lançado, mas não entrou, do que foi lançado e foi destruído no meio do caminho, tu sente muitas vezes no teu corpo. Mas eu vou abrir a tua visão para que tu veja. Eu preciso entregar algo muito forte aqui. Rabasube de calabas. Iriria riarabashei cantoriaba sube de cai. Irabaraba subi de canto neiriabashei riararabas. Iriamando yante que me dia rasuyan yariariariachei. Aleluia, vocês já viram aquelas fotos daqueles guerreiros com armamento, aleluia, todo de ferro? Eu acho que vocês já viram alguma foto dessa em algum canto. E na visão que Deus me dava, eu vi um guerreiro, uma guerreira. Só que eu via várias flechas. Eu via várias flechas nas costas, na frente, nos braços. Só que a roupa de ferro bloqueava. Tinha um impacto. Só que não conseguia ultrapassar. E o Senhor disse assim, filha, pode até sentir um impacto, mas eu bloqueio. Pode até sentir o impacto, mas eu bloqueio a pancada. Eu bloqueio as flechas. Aleluia. E eu via como, aleluia, uma mão arrancasse aquelas flechas. Eu via como se uma mão arrancasse todas aquelas flechas. E o Senhor diz assim, estou eu limpando. Andeia sobre erebraço decai. Estou eu limpando o que foi lançado contra ti. Houve impacto. Aleluia. Tu sentiu o peso do impacto. Mas estou eu, o Senhor, o teu Deus, arrancando com as minhas mãos. Estou eu, o Senhor, o teu Deus, tirando. Aleluia. E digo para ti, não baixe as mãos. Moisés, aleluia, cansou. Colocaram uma pedra para ele sentar. Aleluia. E o e Arão ficam segurados nas mãos de Moisés para que ele não baixasse as mãos. Chegou o momento, na hora
aleluia, que nós estamos no campo de batalha, que vem uma exaustão espiritual. Vem uma exaustão espiritual. E é nessa hora que nós queremos desistir. É nessa hora que nós queremos parar. Por quê? Porque estamos cansadas. E quando nós chegamos no momento da exaustão, o único pensamento que vem é desistência. Mas se for preciso sentar para descansar, beber água, senta. Toma água. Só não desiste. Só não baixa as mãos. Porque enquanto Moisés estava, aleluia, com as mãos levantadas, Josué estava avançando. E você sabe que tem coisas que só avança quando você está com as mãos levantadas, ou seja, está jejuando, orando, buscando. Porque as mãos levantadas aqui hoje representam posicionamento, oração, busca. Aragaçou, pedere barabá. Arabaçou, pedere barabás. Era uma peleja muito grande. Mas o Senhor estava com o seu povo. E o Senhor manda dizer para ti, filha, até no meio da batalha, você pode descansar. Ele se senta numa pedra, o Arão segura um em uma mão, o outro em outra mão. Irmã, se você ficar assim, 10 minutos com as mãos levantadas, começa a pesar. O braço começa a pesar. E eu sei que você está sentindo o peso dessa guerra. Eu sei que você está sentindo o peso dessa batalha. Mas ele descansou, o Arão segurou e o povo de Deus avançou através de Josué e deles. E eu quero dizer algo da parte de Deus que Deus está mandando eu lhe dizer: você vai avançar, você vai prosseguir, você vai continuar. Você não vai parar. Não é o peso da batalha que vai fazer você recuar, que vai fazer você retroceder, que vai fazer você voltar. O Senhor está dizendo: eu não vou autorizar você a desistir. Não. Mas em meio a esta situação, diz o Senhor, eu vou fazer você descansar. Eu vou fazer você descansar e ver que eu estou na peleja. Que eu estou na situação. Diz o Senhor. É de suma importância nós sabermos quais são as pessoas que estão conosco. Aleluia. Você vê que o Arão são escudeiros leais. Se fosse pessoas que não tivessem caráter e não fossem leais, não seguraria as mãos. Pelo contrário, deixaria o peso da carga toda sobre Moisés.
Porque tem gente que acha, aleluia, que quem está na frente não cansa. Tem gente que acha que quem está na frente, aleluia, não tem suas guerras. Josué estava sendo treinado, porque futuramente ele ia ser o sucessor de Moisés. Já pensou se pessoas leais não tivessem do lado de Moisés? E Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Aleluia. Você lembra de Saul, que ele se lança por cima da sua espada? O que acontece? Ele pede para seu escudeiro ali matar ele, mas ele não mata. E Saul se lança por cima da sua própria espada. Mas o escudeiro era para dar uma palavra de ânimo para Saul quando pede isso. E tem gente que vai deixar você morrer se você botar pessoas erradas do seu lado. Se tivesse alguém do lado de Saul, tinha dito que é isso, se arrependa, volte para Deus, o Senhor pode te perdoar. Mas ele não fez nada. Então nós temos que saber quem é que está do nosso lado. Aí o que é que ele faz? Saul se lança sobre a sua própria espada. E o escudeiro depois se lança sobre a sua própria espada. Ou seja, morre Saul e morre o escudeiro. Sabe o que é que acontece com Davi? O filho de Saul, o escudeiro de Davi, leal. Enquanto Saul falava de Davi, se levanta da mesa Jonatas. Porque era leal. Arabaxerecalava. Elias e Eliseu. Se você tiver um escudeiro que não tenha visão, ele vai lhe deixar morrer no campo de guerra. Ele vai deixar você perecer no campo de batalha. Rabaxerecalabas. Mas se você tiver pessoas que segura na tua mão e que te diz assim: ei, rabaxerecalabas, estamos aqui para guerrear, estamos aqui para vencer. Não importa o tamanho da guerra, não importa, aleluia, o tamanho da batalha. Eu não vou largar as tuas mãos, eu não vou soltar você, eu não vou deixar você pelo meio. Ruth continua com Noemi, Orfa fica. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus colocará pessoas no, aleluia, do teu lado, leais. Eu profetizo em nome de Jesus que aquele escudeiro, igual o escudeiro de Saul, que está na tua vida, Deus vai arrancar, Deus vai tirar. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eis que eu, o Senhor, te sustento no meio da batalha. Eis que eu, o Senhor, te sustento, aleluia, no meio da guerra. Você não está sozinha, mas eu estou contigo. Você não vai morrer, aleluia. Você sairá de dentro desta situação e contará o testemunho. Aleluia. Porque o Senhor vai fazer você contar o testemunho do que Ele operou, do que Ele vai fazer. Aleluia.
e do que Ele continuará fazendo. Tá com medo? Tá indecisa? Tá sem entender muitas coisas? Tá triste, tá chateada? Porque tem pessoas aqui que tá triste, tá chateada. Só que o Senhor manda dizer para você o que eu estou fazendo hoje. Ainda que você não entenda, é para o teu bem. Ainda que você não compreenda, é para o teu bem, né? Eu estou vendo o que você não está vendo. Você consegue enxergar. Aleluia. Somente até onde eu quero que você enxergue. Mas tem coisas que você não tem visto. E eu, o Senhor, estou preservando você de sofrer. Estou preservando você de passar por decepções. Porque o Senhor, Ele sabe que se tu, aleluia, passar por essa decepção, aleluia, tu desiste. E Deus está dizendo, eu não deixarei ela desistir. Por isso eu prefiro alinhar aqui agora, do que lá na frente ela sair do caminho. Por isso que dói. Mas o Senhor está dizendo, é necessário. Aleluia. Eu preciso entregar algo aqui. Tem pessoas que elas não estão preocupadas com você. Tampouco, aleluia, elas sentem a sua dor. Muitas vezes quer saber da tua vida para ver se vai algo errado. Não por preocupação. Então tome cuidado. Porque eu vejo um ciclo. E nesse ciclo eu vejo um laço. Arrodeando o ciclo. Riadará xerecalabás. Araba sobre deca. Tem gente que só quer saber se as coisas estão dando errado na tua vida. É. Aleluia. E tem pessoas que não estão, aleluia, do teu lado, por conta que gosta de você, mas pelo interesse. E eu vou falar porque Deus me revelou. E o que Deus me revelou foi muito forte. E eu preciso entregar. Não é porque gosta, não é porque respeita. Não é porque admira. Não é porque ama. E eu tenho que falar, irmãs, isso é duro, mas eu tenho que dizer porque Deus, Ele está mandando eu dizer. Mas é pelos acessos, oportunidades, portas. Por interesse pessoal. No dia que você não puder mais oferecer o que ela quer, ragash,
e amarraço. Arabarraço. Aí o que acontece? Desaparece, igual fumaça. Arabaxere de calabas. E o Senhor manda dizer para você: estou abrindo a tua visão espiritual para ver. Estou abrindo a tua, aleluia, visão espiritual para contemplar. Aleluia. E estou eu confirmando. Oportunistas querem acesso de Cassupia. Para você ver o que o Senhor me mostra aqui. De algo tão diabólico. E a ideia sobrecai. Eu vejo uma mulher em cima de um tapete. Eu vejo um salto muito bonito. Rabasubedecai sépia. Rabassoia. Eu vejo um salto. Não tem aquele escarpão, aquele salto escarpão? Um salto daquele escarpão. A cor off-white. Aleluia. É como se fosse um... Não é branco, mas é como se fosse um cremezinho. Em cima de um tapete. Só que o engraçado é que eu só consigo ver os pés da pessoa, da canela para baixo, sabe? Só que dá pra ver que é mulher por causa do sapato. Aleluia. E eu vejo como se duas mãos estivessem preparadas para puxar esse tapete. E na posição que Deus me mostra que ela tá, se o tapete for puxado, ela cai. E só quem pode puxar o tapete é quem tá o que? Próximo. Gente de longe não dá para puxar tapete. Ragachep arabas. Então cuidado. Com os laços, lembra da visão? Cavando de longe. E se aproximar. Tem que estar alinhado para poder entender os comandos de Deus e não cair. Aleluia. Não dá acesso a quem não é para dar. Tem que vigiar. Dê sinal a Deus. Aleluia. Peça a Ele que te dê um sinal. Que a sempre. Para que se de fato você pode abrir acesso, não, aliança é um perigo. Recalabas. E a sempre. Porque tem gente que cai dentro de situações porque não vigia. E procura com as mãos, caça com as mãos. E o Senhor está dizendo: eu quero que você abra os teus olhos. Eu quero que você entenda. É porque eu entendo você. Você é como eu, quer fazer para todo mundo. Mas se você não tiver o discernimento espiritual de saber aonde você pode colocar a mão e aonde você não pode, você acaba caindo dentro de situações que não era para você cair. Mas pelo simples fato de não vigiar. Se você olhar para mim, você muitas das vezes vai achar que eu não tô vendo nada, que eu não vejo nada, que eu não vejo maldade, mas Deus me passa a cópia da pessoa, todinha. E depois Deus usa a atitude da pessoa para me confirmar que aquilo que Ele me disse era o que o Senhor me revelou. Rei de caixa, sobrecai.
E Deus vai te provar com atitudes. E o Senhor manda te dizer, o sinal que eu vou te dar vai ser através de atitudes que essa pessoa vai ter contigo. O Senhor diz, tu observa que através da atitude eu vou falar contigo. É, não é? Eu sou muito observadora. Você pensa que eu não estou olhando para canto nenhum. Mas eu já tenho visto o ambiente todo ao meu redor. E eu só estou olhando aqui, mas já tenho visto isso aqui tudinho. Temos que estar atentos. O inimigo, ele só precisa de uma brecha, ele não precisa de uma porta. Esses dias, aconteceu uma situação para comigo. Você tem que entender o que é falta de caráter. E arrependimento. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou assim. Só para vocês entenderem como eu sou. Não estou falando de mim, é porque eu preciso que vocês entendam o que Deus está passando. Eu vou me usar como exemplo. Entende? Aleluia. Eu sou um tipo de pessoa que, se A falar para mim de B, o que A falou de B não anula aquela pessoa para mim. Eu gosto de ter as minhas próprias experiências com aquela pessoa, você entende? Porque às vezes aquela pessoa errou com A, mas aprendeu e não vai errar com B. Só que tem aquelas que não aprendem de jeito nenhum, entende? E continuam errando. Que é caráter, né? E tem erros que a gente comete, magoa e tudo. E a gente é sujeito a errar, porque somos seres humanos. Mas errar uma coisa e falta de caráter é outra. Entende? E eu gosto de ter as minhas experiências. O que A fala de B, pra mim não serve de nada. Porque eu dou um voto de confiança para aquela pessoa. Tá entendendo? Aconteceu que, algum tempo atrás, uma pessoa, ela foi mau caráter comigo. E daí tudo bem, trato, amém, Pai do Senhor, amo, se precisar de mim eu oro, se precisar jejum, põe mão na cabeça, mas não senta na minha mesa, entende? Não caminha comigo. Aí, o tempo foi se passando, foi se chegando, tal. Eu perguntei, Deus, essa pessoa mudou? Me deu um sinal. E o sinal que Deus me deu foi que não. E foi com a mesma falta de caráter que tinham usado contra mim no passado. Então eu disse, aqui encerrou. Caminha para o teu lado, que eu caminho para o meu. Todo mundo junto e abraçado, propósitos diferentes. Se precisar de mim, eu tô na peleja por você. Se precisar de mim, conte comigo para o que precisar. Mas se você deixar dentro do arraial, quem não quer mudança, você acaba se ferindo, se machucando. Por quê? Porque você quer abraçar quem Deus não quer que você abrace. Eclesiastes 3 diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E muitas das vezes, por sermos seres humanos, nós queremos. E tem tempo para todas as coisas. Você está entendendo? Então eu pedi um sinal a Deus. E Deus me deu um sinal mesmo em cima do que foi usado para me atingir na época. Está entendendo? Então não houve mudança. O caráter não foi alinhado. Aí adianta você insistir, você vai se machucar. Adianta você insistir, você vai se ferir. Adianta você insistir, você vai, mais uma vez, ser flechada. E na primeira oportunidade, vai lhe passar para trás. Você tem que caminhar com pessoas
que não lhe puxe para trás, mas que lhe impulsione para frente. Você tem que caminhar com pessoas que quando vê você cansada, pega uma no braço, pega a outra no braço e diga, bora, você não fica no meio do caminho. Porque eu vou levar você. E nós iremos chegar, porque eu só chego se você chegar. E eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de deixar ninguém para trás. A não ser que a pessoa queira ficar. Porque eu disse, e sempre repito, eu não tenho tempo para perder tempo com quem não quer ser ajudado. Agora, se você disser, me ajude, eu estou disposta. Aleluia. A prosseguir, a querer ajuda, nós vamos juntas, minha filha. Eu seguro na tua mão. Mas se eu ver que eu estou pelejando sozinha, a pessoa não quer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tu vai para um lado, eu vou para o outro e eu preciso seguir o meu propósito. É a mesma coisa de quê? Por que eu estou dando esses exemplos? Para você entender. É a mesma coisa, eu estou na 4ª série. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo a 4ª série, tu tá na 4ª série. Aí eu vou me reprovar. Não, eu vou ficar aqui na 4ª série porque minha amiguinha não passou. Não, ela teve as mesmas oportunidades que eu. Teve as mesmas chances que eu. Aleluia. Ficou reprovada, aí eu vou me reprovar, ou seja, perder um ano para poder ficar. De jeito nenhum. Eu tenho que seguir para a série, aleluia, à frente. Ela não passou, então fica aí. E eu vou para cá. Você tá entendendo? Então tem horas que nós precisamos tomar decisões. Tem horas que nós precisamos saber qual é a posição que Deus nos coloca. Porque senão nós se embaraçamos. E nós perdemos tempo. E nós mesmos atrasamos. O que era para acontecer, nós mesmos atrasamos. Então você tem que estar preparada. Para quê? Para muitas das vezes tomar decisões que precisam ser tomadas. E tem pessoas que ficam adiando, procrastinando. Tem pessoas que ficam ali sem querer tomar. E Deus está dizendo, tome. Você precisa. Você não pode paralisar. Aleluia. Amém? Cuidado com os infiltrados. Porque tem pessoas que se infiltram para poder escapar da situação e tá comunicando. Quando o Senhor falou assim comigo, cuidado com os infiltrados, sabe quando você vê um telefone, lembra quando as crianças brincavam de telefone sem fio? Só que o que Deus me mostrava era um telefone com fio. Tem gente que se infiltra para passar toda a fiação. Ou seja, tem gente que se infiltra para saber da tua vida, para comunicar outro. E quando o Senhor dizia assim, cuidado com os infiltrados. Eu via como se alguém estivesse passando o que estava acontecendo dentro de um lugar para outro. Então tome cuidado com os infiltrados. Filha, tem alguém querendo manchar teu nome, armando pelas tuas costas e está camuflada. Você ainda não percebeu, mas está infiltrada. Aragaxé de raçou. E quando o Senhor me deu esse título, não tem como, aleluia, você coloca a sujeira para debaixo do tapete achando que ninguém tá vendo ali, mas fica aquele montinho ali. Pronto. Foi exatamente o que Deus me deu. Aleluia. Tá camuflado. Tá ali. Mas eu quero te dizer algo para te alegrar. Não há nada oculto que Deus não revele. E Deus não vai deixar acontecer. Porque quando Deus revela, é para desmanchar a armação. Rabassuprecamana.
E o Senhor está dizendo, remandagarracé. Estou eu desmanchando. Estou eu desmanchando a armação. Estou eu desmanchando e colocando por terra. Não vai manchar o nome. Não vai fazer o que planejaram. Porque eu, o Senhor, não vou deixar. E eu vou, aleluia, colocar para fora o que está camuflado. E tu verás o livramento será grande, porque há uma frustração para os teus inimigos. Há uma frustração para os teus inimigos, porque Deus diz, eu desfaço os planos deles, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus.